Coríntios 11, é ou não é? Mas aqui você aprende, não é que nós somos melhor que ninguém, mas aqui você aprende sobre a ceia na Bíblia toda. Não é só em 1 Coríntios 11 não. Uma Bíblia nessa altura. Essa minha Bíblia aqui, ela foi atacada por água, mas eu revivei ela, que essa minha Bíblia é uma Bíblia muito importante. Essa Bíblia é cara, essa Bíblia custa quase uns 400 e pouco é essa Bíblia. E a água atacou, meu irmão, ela inchou, e eu com a minha Bíblia botei para secar no sol. Depois usei o ferro, fui passando uma por uma. Depois eu botei ela em cima de um peso, em cima dela, para tentar, mas ela dela desse tamanho. Estava parecendo assim um leque assim, ó. E que ela ficou. O ataque foi o Satanás, né? Mas eu falei, mas a minha Bíblia eu recupero. Tá aqui. Porque eu tinha duas, tinha uma novinha, só que a minha novinha eu dei pro meu filho. Aí o bicho foi e atacou essa aqui. Aí eu falei, mas não vai perder não, em nome de Jesus, eu vou recuperar. Recuperei a espada do Senhor aqui. Está aqui em nome de Jesus, minha vida. Viva, 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 viva. Vamos lá, Hebreus capítulo 6. Oh, glória. É depois do compadre Tito, né? Não, do compadre Filemão. Compadre Filemão. Hebreus capítulo 6. Vamos lá, em nome de Jesus. Para você que está em casa, meu boa noite. Um prazer imenso ter você aqui. Você que vai assistir, vai acompanhar conosco, não é? Nós estamos hoje no primeiro domingo do mês, do domingo das primícias, onde nós estamos aqui participando da ceia do Senhor, tá? Todo primeiro domingo do mês nós temos o domingo das primícias, né? Domingo da ceia do Senhor, tá? Todo domingo é o domingo das primícias, né? Mas esse domingo é o primeiro domingo do mês, é que nós celebramos a ceia do Senhor, tá bom? E você que vai acompanhar conosco, você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 18. Que diz assim: promessas e juramentos, duas coisas imutáveis. Amém? Olha só, pessoal. Quando fala imutável, Deus, quando nós falamos assim, Deus é imutável, o que significa Deus é imutável? Ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, hoje e será para sempre o quê? O mesmo Deus. Ele não muda. Então quando fala imutável, duas coisas que são imutáveis são as promessas do Senhor e os juramentos. São imutáveis. Não tem como mudar as promessas dele. O que ele promete, ele o quê? Ele cumpre. Ele cumpre. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, diante da tua santa, poderosa e gloriosa palavra. Por isso fale ao nosso coração. Escreve, meu Deus, no nosso coração a tua palavra, para que possa ficar gravada, meu Deus, para que nós possamos guardar, meu Deus, com todo carinho, com todo amor, e venhamos meditar e praticar para glorificarmos o teu santo e glorioso nome. Te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim:
Pois temos, versículo 18, pois temos duas coisas imutáveis: a promessa e o juramento. E através destas duas ações imutáveis é impossível que Deus o quê? Que Deus minta. Quando Ele promete e quando Ele jura, Ele pegou o céu e a terra. Não tinha ninguém como o ser humano para poder testemunhar assim, fosse uma coisa séria. Ele falou assim: eis que tomo hoje os céus e a terra como testemunho de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Primeiramente ele bota na frente assim: a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele diz assim: escolhei pois a vida para que vivais e tudo te vá bem. Ele tomou os céus como juramento, como testemunho, e ele prometeu a bênção e a maldição. É uma promessa isso aí para cumprir. A vida e a morte. E ele aconselha: escolhei pois a vida. E a vida é quem? É Jesus. Para que vivas e tudo te vá bem. E tudo te vá bem quando você escolhe Jesus. Então, quando diz aqui que é impossível que Deus minta diante dessa coisa, são duas coisas imutáveis as promessas de Deus. Quando Ele nos prometeu a vida eterna, Ele vai o quê? Isso não pode mudar mais. Quando Ele disse que aquele que aceita o Filho dele tem o direito, o poder de ser feito Filho de Deus, isso não tem como mudar. Aceitou Jesus, tem o poder de ser feito filho de quem? O Filho de Deus. Quando Jesus disse que os discípulos iam ser batizados não muitos dias depois daqueles, não pôde mudar. Muitos dias depois que ele ressuscitou, que ele subiu às alturas, os discípulos foram o quê? Batizados no Espírito Santo. Quando Pedro disse no Ato dos Apóstolos que eles ouviram a palavra e compungiram-se o coração, ele disse: irmão, o que nós faremos? Ele disse: olha, arrependei-vos e sejam cada um de vós batizado para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta é a promessa. Olha só, é uma coisa o quê? Imutável. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa imutável, porque esta é a promessa. Para você que se batizou nas águas, para você que vai se batizar nas águas, essa é a promessa. É imutável, não pode mudar. Deus não pode mudar isso aqui, porque Ele já prometeu, é a promessa dele. Diz a palavra aqui que é imutável. Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado para a remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta é a promessa para vós, para os vossos filhos e para aqueles que ainda estão longe ainda, para aqueles que ainda não se converteram ainda. Até aquela gente que não conhece Jesus, Deus prometeu batizar com o Espírito Santo, se eles aceitarem, se eles se batizarem, se eles se arrependerem. É uma promessa que não pode ser quebrada, não pode mudar isso aqui. Deus não pode mudar isso aqui mais. Como a Bíblia diz que é impossível que Ele minta, é impossível mudar essa situação. Quando a pessoa se batiza nas águas, que ela busca o Espírito Santo é para ela, para os filhos dela e para aqueles que não se converteram ainda. É uma promessa para todos que Deus promete. É grandiosa essa promessa. E a palavra ainda diz aqui pelo Espírito Santo que é impossível que Deus minta. Aí, meu irmão, você pode estar garantido. Então é direito meu, eu vou buscar com todo afinco o batismo com o Espírito Santo. Eu vou me batizar porque eu quero o Espírito Santo para mim, para minha casa, para os meus filhos também. Agora, se a pessoa não quer para ela, como é que vai chegar até os filhos? Olha
que coisa maravilhosa. Deus, ele quer começar, meu irmão, é dos cabeças, é do pai e da mãe logo. Ó, é por aqui, ó, vamos embora. É para você, para todos os teus filhos e para aqueles que estão longe ainda também. A promessa é para todo mundo que Deus tem. Para todos aqueles que aceitarem. A promessa é grande. Amém, pessoal? E vai se cumprir na vida daqueles que acreditaram, que buscaram. Né? Na vida de muitos já se cumpriu o batismo com o Espírito Santo, mas na vida de outros essa promessa vai se cumprir, né? Porque eles não são batizados ainda. Deus maravilhoso. Ah, meu Deus. E por elas deveríamos encontrar um grande estímulo, nós, os que procuramos refúgio nele, apegando-nos à esperança proposta. Oh, glória! Esta é a esperança que temos como uma âncora. O que é uma âncora? Para que uma âncora serve? Uma âncora, ela segura um navio, ela segura um barco e pode bater onda como for, ele não vai se afastar dali. Pode subir as ondas, ele vai permanecer ali, ele não vai fugir não, nada vai arrebatar dali. A âncora, lança a âncora lá embaixo, está seguro, e daqui você não sai. O Paulo está dizendo que nesta âncora nós temos uma âncora, que é o Senhor. A nossa âncora que nos segura. Pode vir tempestade, como ele disse, o homem que edificou sobre a rocha. Vem a ventania, vem a chuva, vem sopra o vento, vem com ímpeto, com violência, mas ela permanece o quê? Firme. E a âncora, ela segura tanto um barco como um navio, como um cargueiro, como um petroleiro, ela segura qualquer um. A âncora. A âncora, ela dá estabilidade. É ou não é? Estabilidade. Estabilidade, para que o barco não fique de um canto para outro, não vá para lá, vá para cá, mas estabilidade. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Esta é a esperança que temos como uma âncora segura e firme da alma. Eita, alma segurada no Senhor, a âncora da alma. Olha, está seguro, meu irmão. Oh, glória. A alma tendo o Senhor como uma âncora, não vai para lugar nenhum, não, vai ficar ali, vai ficar na presença dele, vai ficar segura por ele, vai estar tua alma estabilizada por ele. Sua alma não vai estar instável, não, vai estar estável, estabelecida nele, sua alma. Meu Deus, que penetra mais profundamente no lugar santíssimo, além do véu, ali onde Jesus, o nosso precursor. Por quê? O que é um precursor? Ele já percorreu primeiro do que nós, chegou lá em cima, aonde nós vamos chegar também um dia. Ele foi à nossa frente. Ele disse em João 14:1: eu vou preparar lugar. Precursor, ele já foi, ele já está lá para o lugar que nós estamos. Ele está primeiro do que nós lá. Ele subiu primeiro para o Pai, o nosso precursor, que nós vamos penetrar no Santo dos Santos, no Santíssimo lá em cima. Ele diz, olha que maravilha, penetrando mais profundamente no lugar santíssimo, além do véu, ali onde Jesus, o nosso precursor, entrou, abrindo-nos o caminho. Que glória, igreja! Dá glória a Deus, igreja. Ele abriu o caminho, ele é o nosso precursor. Ele foi lá primeiro, abrindo o caminho para nós. Ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele abriu o caminho para nós. Ele está lá. Ele foi primeiro e vem nos buscar para estar lá também. Ele é o nosso precursor primeiro. Ele sabe o caminho, e ele é o nosso caminho para estarmos lá.
Ah, Jesus maravilhoso, né? Olha que maravilha, né? Entrou abrindo-nos o caminho como nosso sumo sacerdote. Por que sumo sacerdote? Porque ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque nós somos também sacerdotes. Nós pregamos na quarta-feira passada que nós somos reino de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, o cabeça da igreja. E ele foi porque o Pai quer também todos esses sacerdotes aqui que oferecem a ele sacrifício de louvor, adoração, que adoram o Espírito em verdade. O Pai quer que todos estes sacerdotes estejam lá em cima com o sumo sacerdote. Todos os sacerdotes, toda a igreja, que é o sacerdócio real, a igreja. Nós estamos aqui por um tempo, mas nós estaremos lá em cima com o nosso sumo sacerdote, que é o precursor. Ele foi primeiro e vai vir nos buscar para estar lá com ele. Diante da eternidade, diante do eterno, do Todo-Poderoso. O nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele não ministra sozinho. Ele precisa dos sacerdotes para estar junto. Os sacerdotes, eles adoravam. Tem os que adoram, tem os que oferecem louvor, adoração diante de Deus. O sumo sacerdote, a igreja toda vai estar lá, junto com ele. E é onde a adoração, o louvor, o sacrifício vai ser perfeito. Perfeito. Porque a Bíblia diz que nós ainda não alcançamos a perfeição. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote está lá em cima. Ele está aqui conosco, mas vai ser a perfeição quando nós estivermos junto dele. A perfeição diante de Deus. A perfeição diante de Deus. Todos junto com o Senhor. Todos junto com o Senhor. Ele diz mais, não é? Caminho o nosso sumo sacerdote para sempre, a semelhança da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Nós, a igreja, nós somos da ordem sacerdotal de Jesus, que é a mesma ordem sacerdotal de Melquisedeque. Não é a irônica. O nosso sacerdócio, ele está acima do sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão, ele era nacional. O nosso sacerdócio, ele é de âmbito mundial. Aonde nós estivermos, em qualquer país, nós somos sacerdotes do Senhor. Aonde nós estivermos. Esse sacerdócio, ele veio antes do sacerdócio de Arão. E você vai aprender isso aqui hoje. Esse sacerdócio é o sacerdócio real, que era o sacerdócio que vinha de Melquisedeque, que passou para Abraão, que Levi nem existia. O Melquisedeque, nem da linhagem de Sem ele era. E ele era rei sacerdócio do Senhor, que abençoou Abraão. Nós vamos ler isso aqui. É desse mesmo sacerdócio que nós fazemos parte. É o mesmo de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui do sacerdócio segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, dos judeus. Por isso que eles têm uma resenha contra a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é privilegiada. É um privilégio que nós temos, porque ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele fez com a igreja, pessoas de várias nações que são crentes, são do sacerdócio real. Porque Melquisedeque também não era da linhagem de Sem. Ele era da linhagem do pior filho de Noé. Ele era da linhagem, o Melquisedeque, ele era da linhagem do pior filho de Noé. De um filho que foi amaldiçoado. Vem da linhagem assim, porque não foi o filho que foi amaldiçoado, mas o neto dele. Cã
E o neto de o Noé, para não amaldiçoar o filho que cometeu o delito, ele amaldiçoou o neto, que veio ser Canaã. E Melquisedeque veio dessa descendência, de uma família que era maldita, o Melquisedeque. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele não faz acepção de quem? De pessoas. O Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mesmo sendo um cananeu, descendente de Cão, descendente de Canaã, ele entendeu e conheceu o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, ele conheceu através da história de Noé. Ele conheceu dos antepassados dele, tá? Ele conheceu porque a linhagem de Abraão, que era a linhagem que vinha de Sem, quebrou a aliança com Deus. E o Melquisedeque, por isso que os gentios, por que a igreja pegou isso? É um exemplo. A mesma coisa que o Melquisedeque fez é a mesma coisa que Jesus fez com a igreja. A Bíblia diz assim: veio para os seus e os seus o quê? Não o aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de ser o quê? Filho de Deus. Olha só, o Melquisedeque entrou nessa aí. Quando o pai de Abraão quebrou a aliança, que foi para a idolatria, o Abraão não podia ser abençoado, e a promessa de Deus não pode o quê? Não pode deixar de se cumprir. E Deus falou o quê? O Melquisedeque falou: opa, vem para cá essa bênção. Aí Deus encontrou Melquisedeque no meio de uma família que era maldita. Assim como Abraão também veio no meio de uma família idólatra. Foi ou não foi? Também, idólatra também, que era o pai de Abraão era idólatra, fabricante de ídolos. Mas o Melquisedeque, mesmo sem ter direito disso, ele foi e era temente a Deus devido ao conhecimento que ele tinha de Noé. E ele tornou-se, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. E Deus segurou o Melquisedeque lá até o tempo de preparar o Abraão. Deus prepara. Deus prepara. Deus deixou Saul lá até o momento de preparar o Davi. Deus deixou o Jetro lá em Midian, que era descendente de Quetura, que estava com o poder sacerdotal, enquanto preparava Moisés dentro da casa de Faraó. Esse trabalho, pessoal, esse trabalho, Deus deixou Pedro ungir Matias enquanto ele estava preparando Paulo. Enquanto ele estava preparando Paulo, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Temeu, buscou a sua presença, se arrependeu, deixou o mal, ele falou: eu te aceito. Eu te aceito. Você pode ser o bicho mais ruim da face da terra. Se você se arrepender dos teus pecados, eu te aceito. Vem para cá. Vem para cá. E assim o Melquisedeque falou assim: tudo bem, meu pai, minha família pode ter sido amaldiçoada, mas eu não aceito essa maldição não. Eu vou buscar o Deus vivo. E buscou no meio de uma família maldita. Ele buscou o Senhor e foi agraciado com o poder de ser um sacerdote, um rei sacerdote diante de Deus. Não dependa de família, não dependa de ninguém. Ninguém pode culpar porque minha família não conhece a Deus, porque minha família é idólatra. Não faça isso. Melquisedeque também era, Abraão também era. Contudo tinha um coração e um ouvido para ouvir a quem? A Deus. Não é porque a sua família não queira nada com Deus que você não vai querer. Não é porque ninguém não quer nada com Deus que você não vai querer. Enquanto a humanidade toda não queria, Noé quis. Enquanto o pai de Abraão não quis, o Abraão quis. Enquanto o pai de Melquisedeque não quis, o Melquisedeque quis.
por que que o pai, o Jessé, não abençoou Davi? Que era ele que era para abençoar o Davi, que era da família dos reis, que ia ser começado, né? Quem teve que abençoar foi Samuel. Samuel não tinha nada a ver da tribo que ia ser real, e estava lá como sacerdócio real. Olha só, se eu não me engano, o Samuel era da tribo agora fugiu da tribo que ele era, o Samuel. Mas ele não era da tribo de Judá, não, nem de Levi, mas o sacerdócio real estava com quem? Ele ouviu a voz de quem? Porque o sacerdócio estava corrompido de Levi. O sacerdócio estava corrompido e Deus foi e levantou Samuel. Samuel como profeta, como sacerdote, e ia passar a terceira unção, que era de rei, para Davi, que o Davi, ele estava sobre Davi, que é a unção que está sobre a igreja, sobre nós. Essas três unções: reis, sacerdotes e profeta. Essa unção está sobre a igreja. Quando for para pregar o evangelho a toda criatura, você vai profetizar que aquilo que vai acontecer no evangelho. Então você é um profeta, profetiza. Está sobre você essas três unções: rei, profeta e sacerdote, sobre a igreja. A mesma que estava sobre Jesus, a mesma que estava sobre Davi. Por isso que ele diz família real. Nós somos na família real, porque a família real começou com o Davi. Davi foi o rei verdadeiro. Davi oferecia sacrifício no templo. Davi profetizava. Salmos, ele profetiza as coisas que aconteceram com Jesus. É ou não é? Profeta, ele foi rei, sacerdote e profeta. Ele vestiu o efodito sacerdotal. Só quem colocava aquilo aí era sacerdote. E o Davi colocou. Ele comeu os pães que estavam na mesa do coisa. E aquilo ele só podia comer sacerdote. As pessoas na época não entendiam, mas o Davi entendia. Eu sou sacerdote. Eu estou com a unção. A unção está sobre mim, eu posso. As pessoas não entendiam ainda, mas o Davi o quê? O Davi entendia. Não, eu sou sacerdote também. Eu tenho as três unções sobre mim. Tome posse daquilo que é seu, daquilo que Deus fala que você é. Tome posse, que não Davi. Tome posse para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa conhecedora dos seus direitos. Você não é qualquer uma. Você é uma pessoa da família real. Já pregamos aqui sobre isso. Amém? Glória a Deus. Agora, pessoal, abra lá. Isso aqui, se fosse só isso aqui, nós já estávamos abençoados já. Só isso aqui. Mas ainda tem mais ainda para completar. Amém? Abra em Gênesis 14. Gênesis 14. Aqui você vai entender o porquê que eu falei de Melquisedeque. E como o sacerdócio dele é tremendo. Porque nós vamos falar da ceia também. Ah, você pode falar, bispo, Gênesis 14, você vai falar de ceia? Sim. Aqui você vai ouvir da ceia na vida toda. Mas só, não é só, aqui não é todo dia de ceia, você vai ouvir sempre 1 Coríntios 11, não. Não, Senhor. Aqui você vai ouvir da ceia em vários lugares da Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, no versículo 1. Nós vamos ler bastante, pessoal. Vamos lá. Diz assim: e aconteceu, mas antes eu quero que você leia acima um pouquinho, que está Gênesis 13, no versículo 18, para nós podermos fazer uma introdução disso aqui. Gênesis 13, versículo 18, que está aí, bem pertinho acima assim. Está no capítulo 14, você sobe acima um pouquinho, está Gênesis 13, 18, para nós podermos fazer a introdução disso aqui. Diz assim, olha: e aconteceu que naquele tempo, no 18,
Então Abraão desarmou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Olha, se você é uma pessoa que você tem um altar, por exemplo, nós temos aqui o altar da igreja, que é onde você oferta ao Senhor, onde você tem as oportunidades, onde sai a palavra, é onde você entrega o teu dízimo. É um altar que você tem, é o teu altar de referência para a comunhão com Deus. É o lugar em que você vem para participar da ceia, pegar sua ceia, onde nós apresentamos a ceia para passar para você, é daqui que sai do altar. Toda pessoa que ela tem um altar, outro dia teve um rapaz, que eu estava conversando com outro, e disse: por onde tal não para a igreja. O menino, ele não para, ele não consegue ficar num lugar só. E eu falei: rapaz, a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter um lugar, tem que ter um altar para poder cultuar. Tem que ter um altar para poder cultuar. O Abraão, ele saiu de Canaã, ele morava nas montanhas de Canaã. Às vezes a pessoa pensa, porque às vezes não entende, não busca o conhecimento da palavra de Deus, ou preguiça de pesquisar, buscar o conhecimento da palavra de Deus. A pessoa pensa que Abraão conheceu a Melquisedeque naquele dia. Não, senhor. Abraão já conhecia Melquisedeque. Abraão já conhecia Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão morava em Canaã também. E o Melquisedeque era um cananeu. O Melquisedeque era cananeu e Abraão morou nas montanhas de Canaã. Depois foi que ele foi para Hebrom. Então, quando ele levantou esse altar, o Abraão já sabia o que era sacrificar a Deus. O Abraão já sabia que Melquisedeque era um sacerdócio de quem? Do Deus Altíssimo. Ele já sabia que Melquisedeque era o representante de Deus em Canaã. Aí ele saiu de lá e falou: tudo bem, eu vou me mudar, mas aonde eu estiver eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o meu altar. Eu tenho que ter o altar de Deus para poder cultuar a Deus. E ele foi para Hebrom e construiu o quê? O altar para o Senhor. Construiu. E quando você tem um lugar que você tem intimidade com Deus, que você tem a tua comunhão com Deus, você está preparado para quê? Para a guerra e para ser o quê? Abençoado. Ninguém é abençoado sem comunhão com Deus. Ninguém é abençoado sem comunhão com Deus. O altar, nos céus tem um altar. Jesus veio, ele chamou a casa, o templo ele chamou de casa do meu pai. Na sinagoga ele ia de costume, todo sábado. O Abraão falou: peraí, para onde eu for, meu Deus tem que estar comigo. E tem que estar perto, e construir um altar lá. Falou: em Hebrom, eu não vou ficar não. É a mesma coisa da pessoa. Se você um dia sai de uma igreja e você viaja para outro estado, para outro país, você não pode deixar de congregar. Você tem que procurar um lugar e o quê? E congregar o Senhor, escolher um lugar, um altar para você congregar o Senhor. Não é porque você se mudou daqui do Vidigal, foi para outro lado, que você vai sair da minha igreja. Não. Você vai procurar um lugar onde você congrega, se você se mudar um dia. Amém, pessoal? Não ficar sem cultuar a Deus, sem altar para adorar a Deus. De referência para o Senhor. Não é? Ah, meu irmão, o Abraão falou: eu não posso viver sem a comunhão com ele, eu vou edificar um altar para ele. Um lugar que eu tenho referência. Aí construiu o altar. E vai começar a vir o quê? As lutas e as bênçãos. As lutas e as bênçãos. Vamos lá, 14:1. E aconteceu que naquele tempo Anrael, o rei de Sinar, Arioque, o rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, o rei de Goim, e fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Pisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Senebere, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. E todos estes se ajuntaram no vale de Sidim e o mar salgado, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomé, mas ao 13º se rebelaram.
Pois por isso, ao 14º ano da rebeldia, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Astarote, Carnaim, aos Uzins em Ram e aos Emins em Ravé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a planície de El-Parã, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram à planície de En-Mispat, que é Cádiz, e feriram todo o campo dos amalequitas e também o campo dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. E saíram os reis de Sodoma e Gomorra e de Adimá e de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e todos estes ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tital, rei de Goim, Anrael, rei de Siná, e Arioque, rei de Eleazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os que se salvaram fugiram para os montes. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitavam em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que escapou e relatou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, e estes eram aliados de Abraão. Escutando Abraão de um fugitivo que o seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, e em número de 318, e perseguiu aqueles reis até Laís, e caíram contra eles de noite, ele e os seus servos que distribuíram, e os feriram, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e as demais pessoas. E depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de paz, Salém, que é Jerusalém, que é o lugar que é Jerusalém hoje, pessoal, tá? Esse lugar que Melquisedeque saiu para encontrar com Abraão era Jerusalém de hoje, ali mesmo Jerusalém, tá? Que era a antiga Jebus que Davi tomou. Eu fico sempre falando para vocês que eu vou pregar a respeito do Davi, dos cegos, né? Que eu sempre esqueço isso, essa mensagem. Agora que eu lembrei de Jebus, quando eu falei Jebus, eu lembrei dessa mensagem que eu estou devendo pagar para vocês aqui um dia. Vai ser um dia de quarta-feira, tá bom? Glória a Deus, né? E Melquisedeque, rei de paz, trouxe pão e o quê? E vinho. Trouxe pão e vinho. Pão e vinho para Abraão. Um rei, sacerdote, profeta trouxe rei e vinho para Abraão. Pessoal, quando fazia isso é sinal de boas-vindas. Quando você faz um almoço na tua casa, um jantar que tu convida uma pessoa, é o quê? É porque a pessoa é bem-vinda na tua casa, não é? Você recebe com o maior prazer, não é? Assim é a ceia do Senhor. Quando nós nos assentamos, Ele que convida. Tem até aquele diz: vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. É Jesus que chama para a mesa. O Melquisedeque trouxe para Abraão e falou: Abraão, vem cá. Ele conhecia Abraão. Se ele não conhecesse Abraão, como é que ele teria vindo ao encontro de Abraão, se ele não soubesse disso? Ele já conhecia e sabia que Abraão era um homem de Deus, e sabia que Deus tinha feito a promessa a quem? A Abraão. Assim como Elias ungiu Eliseu, assim como Samuel ungiu ao rei Davi, o Melquisedeque também, ele tinha a unção, o poder, a autoridade de Deus que deve ter falado com ele para vir, para abençoar a quem? Para passar a bênção para Abraão.
E ele levou pão e vinho, representando o quê? A ceia do Senhor. A palavra diz que Deus, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Aqui um dos pré-anúncios, a ceia. Abraão ceou com Melquisedeque, que é a mesma ceia de Melquisedeque, é a mesma ceia de Jesus, que é o sacerdócio da ordem, segunda ordem de Melquisedeque, é a mesma coisa. O Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando Jesus estabeleceu a ceia para nós, como Abraão é o pai da fé, e os que são da fé são filhos de Abraão, Jesus falou também: a mesma coisa que Melquisedeque fez com Abraão é a mesma coisa que eu vou fazer com os meus filhos também. Vou trazer pão e vinho para eles, que é o quê? Que é a ceia. Para aqueles que já têm um altar, que já construíram um altar, porque participa da ceia aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e que já sacrificaram as suas vidas a Ele. E assim que essa pessoa se converte, que tem um altar, como Abraão já tinha, aí você já pode participar da ceia, pode vir, participar da ceia comigo. E ele trouxe o pão e vinho depois dessa batalha que Abraão foi. Mas ele foi para a batalha quando ele tinha intimidade com Deus e quando ele tinha um altar. Quando ele tinha um altar, um lugar de adorar o Deus vivo. Ele falava: eu estou na companhia do Deus vivo. O Deus vivo está na minha companhia, então eu estou preparado para lutar. É tanto que 5 reis que venceram 4, ele foi lá com 380 e com mais os 2 amigos dele, e venceram 5 reis. Venceram 5 reis, ou seja, 5 reis que tinham vencido 4 reis, 4 exércitos. Abraão foi lá e preparou os que foram. Isso aqui eu estava preparando essa mensagem, Deus só falando no meu coração: olha só, tem que fazer isso aqui. Porque aqui eu estou aqui, pessoal, eu trabalho, eu venho aqui, eu estudo, mas minha cabeça fica assim. Deus falando no meu coração e eu ajuntando as coisas, ele fala e eu: sim, senhor. Sim, senhor. É você vendo aqui, eu vendo pessoas que precisam ser atendidas, pessoas que para se batizar, que eu vejo que vão se batizar, pessoas que se batizaram, pessoas que eu tenho que conversar que estão buscando o Espírito Santo para se batizar. Eu tenho que ver pessoas que estão sendo preparadas para obreiros. O Abraão, quando ele foi com estes homens, a Bíblia diz que eles nasceram na casa dele e foram preparados por Abraão para lutar. Eu não vou esperar 50 pessoas para poder ser obreiro, não. Se tem um que já está preparado, é esse que vai começar. Não tem esse negócio de esperar 10 não para ser levantado, não. Quem está preparado vai sendo preparado para ser capacitado para lutar. Pois o Abraão preparou esse e foi lá e venceu 5 exércitos com poucos. Porque a Bíblia diz que para o Senhor livrar não precisa ser com muito ou com pouco. Quando ele tem que livrar, ele livra. E acabou. Não precisa ser multidão, não. Por que eu vou começar? Nós vamos começar o curso de discipulado para evangelizar. Eu vou esperar ter uma igreja cheia para poder um monte de obreiro para poder evangelizar? Não. Vou estar preparado para os que estão agora para evangelizar. Estes vão enfrentar o mal comigo. Estes vão estar de frente. Os obreiros, o grupo de evangelistas vai estar de frente comigo para ganhar, para vencer esse demônio que tem tentado destruir as vidas aqui no Vidigal. Esse demônio que tenta impedir as pessoas de virem para a igreja, se converterem, que tem cegado as pessoas, que tem mantido as pessoas aprisionadas lá fora. Eu não comecei a trabalhar ainda, 8 anos de ministério eu não comecei, estou só organizando, estou só treinando que nem Abraão. Mas quando eu sair para essa batalha aqui, meu irmão, não tem exército no mundo que vai nos suportar, que vai nos resistir. Não vai nos resistir, o inferno não vai nos resistir. Porque nós vamos saquear essa comunidade, estas almas todas para Jesus. Eu orei para o Senhor, falei: Jesus, eu quero que o Vidigal seja conhecido como a comunidade que tem mais crente no Brasil. Mais crente no Brasil, o Vidigal. Mais crente no Brasil, o Vidigal seja conhecido por isso. E Deus vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Converter geral aqui em nome de Jesus. Todo mundo se rendendo ao Senhor. Tá? Então diz, mas aqui nós paramos aonde aqui? No Melquisedeque que trouxe o pão, né? Agora é o 19? Não terminei o 18 não.
Melquisedeque, rei de paz, que é Salém, que é Jerusalém, trouxe pão e vinho, pois ministrava como sacerdote do El Elyon. Você sabe o que é El Elyon? Deus Altíssimo, oh glória! Agora você já sabe, né? Um dos nomes que dão para ele, né? Que é dado para ele, né? El Elyon, Deus Altíssimo, El Elyon. Diga El Elyon. Isso, mas fala que nem estivesse falando em espanhol. El Elyon. El Elyon, Deus Altíssimo. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Não era de qualquer um, não, meu amigo. Não era de qualquer um, não. Era do Deus Altíssimo. Tá? E diz mais aqui, olha. E abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão do El Elyon. E olha só, olha o que o Melquisedeque sabia. O Abraão é de Deus. Bendito seja o Abraão do Deus Altíssimo. O Abraão do Deus Altíssimo. Olha como é que esse homem pronunciou essas palavras. Bendito seja o Abraão que é do Deus Altíssimo. Não era de outro Deus, era do Deus Altíssimo, Abraão. Ele diz mais: o Criador dos céus e da terra. Que palavras fortes, pessoal. Do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. O Abraão é desse Deus. Você é desse Deus? Oh glória, você tem a mesma fé de Abraão, você é desse Deus. Esse Deus, eu posso dizer, a Maria do Deus Altíssimo, do Deus do Elyon. Todos nós somos dele, que nem o Abraão. Nós temos a mesma fé. Agora olha só. E bendito seja o El Elyon, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. De toda aquela batalha, de toda aquela riqueza, que era dos 4 reis e dos 5 reis, e todos os bens de Ló, que foi de Sodoma e Gomorra, o Abraão tinha o dízimo de tudo. Porque a vitória era dele. Se ele quisesse ficar com tudo, ele era dono de quê? De tudo, porque ele foi quem venceu tudo. Mas ele não quis nada, ele só tirou o que pertencia a quem? A Deus. Ele negou a parte dele, mas ele falou: bem, mas a de Deus não. A de Deus eu não mando. A de Deus não é minha. Eu posso abrir mão do que é meu. Eu posso mandar no que é meu. Mas no que é de Deus eu o quê? Eu não mando, porque o Jacó sabia disso. O Jacó disse: de tudo que vieres na minha mão, e tudo aquilo ali veio para as mãos de quem? De Abraão. Então o Abraão sabia que tudo que viesse nas mãos dele, ele teria que tirar o dízimo. E ele falou assim: eu vou abrir mão do que é meu, mas do que é de Deus eu não posso abrir mão, porque eu tenho volta com ele. Você que quer vencer, quer que coisas grandes venham em tuas mãos, você tem que ter altar, você tem que participar do pão, você tem que participar do vinho, que é a ceia, e você tem que participar do dízimo, devolvendo aquilo que é de Deus. Se você tem um altar, se você é do El Elyon, que nem Abraão, você vai zelar por essas 3 coisas: pelo altar, que representa a comunhão constante com ele; pela ceia, que representa a tua aliança com ele; e pelo dízimo, que representa o que? Representa a gratidão por ele ser o teu provedor. O teu provedor. E você vai ser uma pessoa justa diante dele. O que é teu, e o que é meu, o que? É meu. Mas o que é teu eu não mando. O que é teu, não é meu.
O Abraão sabia disso. O Abraão sabia disso. Por isso que é o pai da fé. O pai da fé. Não mexa naquilo que não é seu. Se você quiser mexer, se você quiser abrir mão, abra mão do que é seu. Do que é de Deus, você não tem direito de mexer. Não mexa. Se você é uma pessoa que é de Deus, como Abraão era, se você quer ouvir das pessoas de Deus que você é dele, que nem o meu quiser, bendito seja o Abraão do Deus Altíssimo. O Abraão provou que ele era de Deus. O Abraão provou que ele era de Deus. Fiel, vencedor, corajoso. Eu sou dele. Ele está comigo. Quem é esses carinhas aí? 5? Não sabia disso não. Maior é o que está com quem? Maior é o que está comigo do que todos estes 5 exércitos aí. Por que, Abraão? Por quê? Porque eu tenho um altar com isso, eu sou dele, eu tenho um altar. Eu sei quem eu tenho servido, o Deus Altíssimo. Eu sou fiel a Ele. Eu posso ir porque Ele está comigo, que eu sou fiel. Ele não vai me abandonar não, que eu sou fiel a Ele. Pessoa que tem altar, pessoa que tem comunhão, tem aliança com Deus, pessoa que tem fidelidade a Deus e gratidão a Deus, essa pessoa está preparada para vencer os inimigos e ser abençoada. Vencer os inimigos e ser abençoada. Essa pessoa está preparada. E o Abraão foi abençoado. Ele recebeu a unção de rei, sacerdote e profeta do Melquisedeque. Tá? Então ele disse assim, o Abraão, e Deus diz muito. E disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me a mim as almas cativas, e os bens toma-os para ti como botim. Olha só. E Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor e a rua o El Elion, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Já aprendeu já com Melquisedeque. Tá vendo que o cara é abençoado, como é que é? Já usa as mesmas palavras do sacerdote que abençoou ele. Olha, e juro que nem um fio ou coisa alguma de tudo que é teu, nem uma correia de sandália tomarei para mim, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Olha, salvo o que os mancebos comeram. Mancebo é rapaz, pessoal, homens. E a parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Mãe. Está vendo como ele não foi só com 318? Você já viu aquelas campanhas que as pessoas fazem dos 318? Então eles não esses aqui deixam de fora. Eles cortam a Bíblia, eles botam. Não, vamos só levar os 318. O Escol, o Mãe, eles não foram, não. Eles querem contradizer a palavra de quem? De Deus. Se eles fossem fazer a campanha dos 318, eles teriam que colocar assim: vamos fazer a corrente, que é só a campanha dos 318, e de Mane e de Escol. Teria que contar o Escol, o Mane e o exército deles também, porque eles eram aliados de Abraão. Foi Abraão e mais os 3 exércitos desses homens que eram amigos dele. Não foi só Abraão sozinho. Você entendeu? Aqui nós pegamos as heresias que são pregadas fora da palavra de Deus, pessoal, que enganam as pessoas. Você entendeu? Ele diz, não é? Salvo o que os mancebos comeram e a parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Mane. Mas esses 3 homens com os seus guerreiros também que foram com Abraão, que estes tomem a sua parte. Depois ele disse assim, que esse versículo eu amo. Gênesis 15:1. Esse versículo, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo.
Olha o que ele diz depois, olha. Depois destas coisas, manifestou-se a palavra do Senhor e a rua a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o que? O teu escudo. Eu estou à tua frente, Abraão. Eu sou o teu escudo. O teu o quê? O teu galardão. O que é galardão? Recompensa. Eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, eu sou o que te protege, eu sou a tua proteção, eu sou o teu galardão, eu sou a tua bênção, né? E o teu galardão será muito o quê? Muito grande. Eu sou o teu escudo, Abraão, e o teu galardão será muito grande. O galardão é recompensa. Abraão, porque você age assim diante de mim, a tua recompensa vai ser muito grande. Olha o que Deus promete para aqueles que são fiéis para Ele. A tua recompensa vai ser muito grande. Você não me serve à toa. Você não anda na minha presença à toa. Tu vai ter recompensa, Abraão, e vai ser grande a tua recompensa. Todos nós que nos aproximamos do Senhor, nós sabemos que primeiro nós temos Ele, que é em primeiro lugar. Mas nós sabemos, pessoal, que todas as pessoas que são fiéis a Deus, essas pessoas são abençoadíssimas. Toda pessoa que conhece o Senhor. É como ele disse com Abraão: olha, a tua recompensa vai ser grande. E Abraão, pessoal, Abraão teve a família dele. Abraão morreu em ditosa idade depois do Senhor, que é abençoado em quê? Em tudo, pessoal. A Bíblia diz que Abraão foi riquíssimo. Abraão obteve vitória. Onde ele foi, Abraão obteve vitória. Porque Abraão sabia o Deus que ele tinha, o Deus que ele servia. Amém, pessoal? Ele servia a um Deus com integridade, com fidelidade, com confiança e fé. Por isso que Deus chamou Abraão de meu amigo Abraão. E não tem outras pessoas na Bíblia que ele tenha chamado a não ser Abraão e a nós, a igreja, que ele chama. Ele chamou os discípulos. Já não tem um chamado servos, mas o que? Amigos. Os discípulos seguidores de Jesus têm o privilégio de ouvir o que Abraão ouviu. Meus amigos, os discípulos seguidores deles. Amém, pessoal? Então coloque essas três coisas para você. O altar, que é a referência para servir, adorar a Deus. O altar. Coloque essa referência, a aliança, no pão e no cálice. Coloque essa referência, a fidelidade em devolver aquilo que pertence a Deus. Coloque essa referência na sua vida. E o que você ouviu de Deus essa noite é a mesma coisa que Abraão ouviu. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Teu galardão, a tua recompensa. A tua recompensa. Haja da mesma forma que Abraão agiu. Você vai, se você agir da mesma forma que Abraão agiu, você receberá também a mesma recompensa que Abraão recebeu. A bênção do Senhor grandiosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, eu sei que você tem um altar, porque você tem sido uma pessoa constante na casa de Deus. Você já escolheu um altar para você servir o Senhor. Você já escolheu o lugar. Você tem frequentado, você tem sido uma pessoa assídua a vir na casa de Deus buscar o Senhor. Você já escolheu o teu altar. E eu sei também que você que já se batizou, você tem participado da ceia do Senhor, do pão e do vinho. E se você também tem sido um dizimista fiel a Deus, você tem se importado com o que é de Deus. Nesse aqui eu não posso mandar, eu mando no que é meu de Deus não. Então você está faltando alguma coisa agora.
o galardão de Deus se manifestar na tua vida. O galardão, a recompensa de Deus. Você pode ter certeza que a recompensa dele que vai se manifestar, está se manifestando, vai continuar se manifestando enquanto você viver, e você receberá grandemente a manifestação dele na tua vida. Você pode ter certeza disso. Eu declaro como profeta, como servo do Senhor, eu declaro isso na tua vida, a bênção grandiosa dele na tua vida, a recompensa, o galardão dele alcançando a tua vida. E não é pequeno nem médio não, é um galardão grande, é a recompensa grande na tua vida, porque as promessas dele não podem ser o que, pessoal? Elas são o que nós lemos? Imutáveis, que nós lemos lá em Hebreus. Elas são imutáveis, e é impossível que Deus minta. Então a Bíblia diz, olha só, para completar para você, aí você vai se encher mesmo agora. Se prepara. Jesus Cristo veio ao mundo para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então segura o galardão grande. Segura o galardão grande de Deus. Porque aquela mesma bênção que Melquisedeque passou para Abraão, não foi Abraão que passou para nós, não. Quem passou para nós foi aquele que é maior que Melquisedeque, que Abraão. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que trouxe essa bênção para nós. Foi o próprio Jesus que trouxe essa bênção para nós. Então segura, se mantenha nessa linha de fé de Abraão, e você verá a glória de Deus na tua vida em nome de Jesus. Tu verás a glória do Senhor, e tu terás isso como teu escudo e o teu galardão grandioso em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Glória a Deus. Meu Deus, grande, meu Deus, é essa bênção, meu Deus. A bênção de Abraão, que é imutável, as promessas e os juramentos que o Senhor fez a Abraão, de forma, meu Deus, que aquela promessa veio estar no teu Filho Jesus Cristo, que passou para a nossa vida, meu Deus, de maneira que nós temos o Senhor como nosso escudo, e que nós aguardamos a grandeza da tua recompensa em nossas vidas, meu Deus. Aguardamos a manifestação da grandeza das tuas bênçãos em nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Que assim como Abraão, meu Deus, se preparou para a batalha, que esse teu filho, que essa tua filha se prepare todos os dias, para quando se levantar um inimigo contra ele, contra ela, não importa, meu Deus, a situação que seja, que ela esteja, meu Deus, disposta a se levantar e vencer este mal, meu Deus, e voltar com a vitória para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tamanha bênção sobre as nossas vidas, te agradecendo de todo o coração, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor, que é o teu escudo, que vai fazer com que o teu galardão seja grandemente, o teu galardão, a tua recompensa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor, tá? Eu gostaria que a Dona Maria vem aqui, Dona Maria, e o irmão Valmir, vem aqui na frente. Pode pegar o pão, cuidado com o carro, tá, Dona Maria? Tira a tampa, tira o
Cuidado, Ana Maria, tá cheio. Não, então não. Pode tirar os papéis. Desliga aí, irmão. Desliga o telefone, por favor. Glória a Deus. Você que está em casa, boa noite. Que Deus abençoe tua vida no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus.